Oração poderosa da manhã. E nesta manhã nós vamos falar sobre Jesus, o bom pastor. E lá no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 11 diz: Eu sou o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar a estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar e a tomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Então a gente pode entender que nessa passagem aqui, Jesus está dizendo, está dando um sermão, para aqueles homens religiosos, os judeus, e também falando uma mensagem para os gentios, dizendo que ele é o bom pastor, dizendo que ele é a porta, a única porta de entrada para o reino dos céus, e falando para aqueles homens como deveriam eles se comportar como um pastor, como deveria orientar as suas ovelhas e cuidar das suas ovelhas, e não machucá-la ou ferir ao ponto de abandonar suas ovelhas e deixar à mercê dos lobos, a deixar à mercê de Satanás. Era isso que Jesus pregava naquela época. Então a gente deve entender. Por isso que Jesus falava que o amor do Pai estava nele, porque ele era um filho obediente, obedecia a Deus. Então é isso que nós devemos também fazer: obedecer a Deus, obedecer às Escrituras, obedecer a palavra de Deus e andar como uma ovelha obediente. Então não devemos andar como bodes, que a gente sabe que o bode ele é arisco, ele não obedece o pastor, não obedece às escrituras bíblicas, faz o que quer da sua vida. Então nós devemos ser como Jesus Cristo, devemos ser um filho obediente e obedecer ao nosso Pai, ao nosso Deus. E lá no Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 13 e 14 fala: Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas, sob pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. E a gente vê nessa passagem Jesus Cristo falando daquela época para aqueles religiosos de corações duros, passaram muitas horas orando, mas tudo era hipocrisia, tudo era para encher os templos de pessoas e para encher seus bolsos de riquezas. E essa palavra também serve para os dias de hoje, onde existem muitos religiosos, muitos homens que não pregam a doutrina correta e os mandamentos de Deus que está na Bíblia. Pega versículos e capítulos ali aleatórios para enganar o povo, e muitos acreditam disso. Então Jesus falou que eles não vão entrar no reino dos céus e também não vão deixar os seus, que é aquelas pessoas que estão sendo enganadas por algo melhor, por riquezas, por bens materiais, e não buscar o verdadeiro pastor, não buscar a verdadeira salvação que liberta, que cura, que renova, que fortalece, que é o nosso Salvador Jesus Cristo. Então devemos buscar Jesus Cristo, buscar um lugar onde fala da doutrina e do arrependimento, que a gente possamos se arrepender de nossos pecados todos os dias.
Lá no livro de Lucas, capítulo 9, versículo 23 e 24 diz: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perderá-la. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Então a gente vê nessa passagem Jesus Cristo falando o que devemos fazer e também deixando aqui nas escrituras o que os pastores de hoje em dia devem fazer para orientar suas ovelhas, orientar o pecador para voltar para o caminho de Cristo. Porque Jesus Cristo está dizendo aqui, do que adianta você ganhar o mundo e perder a sua salvação e perder a sua alma? Não adianta a gente olhar para isso, porque a palavra diz que esse mundo já é do maligno. Então a gente tem que buscar o reino de Deus. É por isso que Jesus fala da gente negar a si mesmo e tomar a nossa cruz, porque já foi pago um preço. Ele já fez isso por nós, Jesus Cristo. Ele resgatou nós. Ele é o nosso Redentor. Nós fomos justificados por Ele. Ele foi o único justo que fez isso por nós. Ele morreu por todos, mas derramou seu sangue por muitos. E só aqueles que deu o primeiro passo do arrependimento e aceitar Cristo como nosso único Salvador. Agora, meus irmãos e amigos, vamos orar. Fechamos nossos olhos. Senhor, nosso Deus, obrigado, papai, por mais esse dia que está começando. Nos abençoa, nos renova, nos fortalece, Pai. Coloca os anjos ao nosso redor, nos protegendo, que possamos ter um dia, Pai, junto contigo, Pai. Tudo para a tua honra e glória, Pai. E neste momento, aquele que esteja ouvindo, Pai, esta oração, Pai, que possa o Senhor fazer um milagre na vida dela, Pai. Que o Espírito Santo possa tocá-la, Pai. Aquele ainda ou aquela que ainda não se rendeu a Jesus Cristo, Pai, possa se render, Pai. Possa entender que Jesus Cristo fez por nós. Se arrependa agora, neste momento. Aceite Jesus Cristo, crê na fé que Cristo salva, aceite Ele como seu único e suficiente Salvador. Se liberte deste mundo, então você será salvo. Agradecemos essa oportunidade, em nome santo, nosso único Salvador, Jesus Cristo. Amém. E tenha um ótimo dia, meus amigos e irmãos.